Pessoal, bom dia a todos. Bem-vindo a mais uma edição de Palestra Online, a nossa 19ª Palestra Online. Hoje nós vamos falar sobre o manejo integrado da tecnologia BT. Meu nome é André Aguirre, eu sou gerente de tecnologia para a região Centro-Norte, fico sediado em Goiânia. O tema que nós vamos descrever hoje, nós vamos, como sumário, é a proteína BT, tá? A especificidade do controle. É uma mensagem bastante importante e bem pontual, porque nós estamos numa situação que mudou do cenário agrícola dos últimos 3 anos para cá. Nós tivemos um incremento muito grande da parte de safrinha, tá? Ou seja, um plantio de soja mais precoce, nós estamos reduzindo a área de milho verão e, em contrapartida, aumentando a área de safrinha. As áreas irrigadas estão em acréscimo também dessa cultura e o manejo se faz pertinente algumas mudanças e mesmo atenção para esse manejo. Características das principais pragas que atacam o milho no Brasil, a nível de dano econômico, nós vamos ressaltar essa parte de nível de dano, porque às vezes a cultura está num nível bem acentuado de dano e o agricultor ainda está no aguardo de tomar uma decisão de entrada de iniciativa de intervenção com controle químico. Vamos falar sobre manejo integrado de pragas, fator primordial nos dias de hoje. Nós sabemos que nós não estamos somente tratando de pragas do milho, mas pragas de outras culturas, inclusive pragas vindas de outras regiões para o Brasil, que é uma plena novidade para todo mundo que trabalha com agricultura. Vamos falar de danos inesperados e esperados, o que significa cada um deles. Vamos falar sobre resistência e manejo de resistências, também muito importante nos dias de hoje. E, finalmente, partiremos para conclusões e tentar responder as perguntas que vocês nos enviem. Uma das maiores evoluções que nós tivemos na agricultura moderna foi a possibilidade de inserir em uma planta comercial, uma cultura, a tolerância a pragas, doenças, insetos e herbicidas. O milho transgênico e o algodão transgênico com inserção de uma proteína BT foram comercializadas pela primeira vez em 1966, ou seja, 17 anos atrás. E é viável até hoje, por todo esse tempo, ainda se continua cultivando essas culturas com sucesso absoluto. No Brasil, foi um dos países no mundo que a tecnologia BT na cultura do milho se tornou crescente numa rapidez tremenda. Em nenhum lugar no mundo se teve um crescimento tão exponencial com a adoção da transgenia no milho como no Brasil. Isso se deve ao fato da grande quantidade de pragas que nós temos num país tropical. A ausência de um inverno rigoroso, onde nós não temos a situação de neve, praticamente em uma grande e vasta vegetação, faz com que as pragas continuem mantendo e crescendo, mesmo numa situação de inverno. Isso é muito importante, principalmente no que se refere a manejo. Então, o Brasil foi um dos países que adotou numa velocidade muito grande a transgenia nos milhos BT. Quando a gente fala em proteína BT, esse gráfico mostra para nós os países que incrementaram. Nós estamos praticamente em 2012, 170 milhões de hectares no mundo, e aonde estão os países em verde, foram onde se plantam e se cultivam culturas geneticamente modificadas. Então, é praticamente uma totalidade do mundo, e isso tem crescido exponencialmente. Proteína BT. Atualmente existe no mercado 2 tipos de proteína. As proteínas chamadas CRY, que vêm de cristal, e as proteínas VIP, que é Vegetative Insecticidal Protein, que são nada mais nada menos que proteínas distintas para o controle de insetos. Essas proteínas atuam ligando-se a receptores extremamente específicos aos dos insetos alvos. Então, elas não têm efeito em alguns outros tipos de inseto, muito menos em animais, muito menos em seres humanos. Tal é a segurança, ou seja, foi um grande passo na agricultura a redução exponencial de uso de químicos, consequentemente, contaminação do meio ambiente. A especificidade significa que a proteína atua somente naquelas classes de insetos, então não tem como causar danos em outros tipos de inseto, causando algum processo de desequilíbrio. O controle também é específico e variável e depende da interação da proteína com o inseto. Então, essa interação é que faz a seletividade de cada proteína. Característica das pragas, dentre as principais pragas da cultura do milho, nós temos a lagarta do cartucho, que ainda continua sendo a principal praga da cultura do milho. Os americanos não têm esse problema. É uma praga secundária
praticamente regionalizada na região sul dos Estados Unidos, está centralizada ali. E eles, que conhecem também muito da cultura de milho, falam que não existe uma praga tão eficaz, tão poderosa como essa. Eles chegam a chamar a lagarta do cartucho como uma praga do inferno, uma praga do diabo, tão grande é a capacidade dela de regenerar em gerações por ano. Tá? Temos a broca da cana-de-açúcar, a diatreia, temos a lagarta da espiga, a Heliotis zeia, nós temos o percevejo barriga verde, que era uma praga secundária e está há mais de 10 anos causando danos na cultura, e essa é uma praga bastante importante, por quê? Porque a partir do momento que nós temos um acréscimo de lavouras de soja precoce, o fim de alguns produtos organofosforados que tinham residual, essa praga não começa a causar dano na soja, e sim no milho. Nós vamos transcrever algumas coisas para vocês depois. E também falar na parte de pulgão, que vai em decorrência do aumento também das áreas de milho safrinha ou áreas de milho em regiões talvez um pouco mais marginais ou regiões de fronteira, onde começa a aparecer essa praga com um nível expressivo, tá? E causando danos. Dessas três primeiras, são consideradas as principais ou são alvo da tecnologia BT. Então, o que que faz? Aquelas pragas de difícil controle, como a lagarta do cartucho, broca da cana e lagarta da espiga, passam a ser controladas pelos milhos organismos geneticamente modificados. Isso foi um grande passo, porque dá mais tempo para o agricultor fazer outras atividades, no cultivo de soja, de feijão e etc. Então, a gente ganha num ponto, mas tem que sempre ficar bastante ativo na parte de monitoramento para identificação e controle de pragas que eram tidas como secundárias, que começam a fazer parte importante do processo para se manter a produtividade. A lagarta do cartucho, mais uma vez, extremamente agressiva, de difícil controle, principalmente quando ela se aloja num estágio mais avançado, no cartucho. Fica praticamente impossível de se controlá-la nesses instars, né? E é um dos detalhes mais importantes no que se refere à probabilidade dela criar uma resistência, sem dúvida nenhuma, são os números de gerações que elas fazem por ano. No Brasil, são de 9 a 12 gerações por ano. Só na cultura do milho é possível se identificar 3 gerações dessa lagarta num ciclo de milho. E o que acontece? Fazendo com que você, além de ter um ataque muito grande, uma reinfestação muito intensa, você pode estar sujeito a um fato de resistência. Nos Estados Unidos, só para você terem uma ideia, o número de gerações de lagarta do cartucho, na região sul dos Estados Unidos, que é mais quente, mais seca, são apenas 2 gerações por ano. Então, por isso que ela não é um problema significativo para eles. Outra característica, ela é polífica, tem mais de 200 espécies de plantas que ela ataca das extremidades, ela ataca citros, ela pode atacar inclusive bananeira em algumas situações. Então, para ela não tem, ela vai atacar um número grande de plantas e pode sobreviver numa entre-safra da cultura de milho. Então, é extremamente importante a gente estar sintonizado e vendo onde é que essa planta está. Sobrevive em restos de culturas, plantas daninhas e plantas voluntárias. Quando nós falamos em plantas daninhas, infelizmente, como vocês todos já sabem, nós temos uma nova praga no Brasil, que chama Helicoverpa armígera. Tá? Essa Helicoverpa armígera vai ensinar todos nós a manejar planta daninha, principalmente em áreas de pousio. Tá? Então, essa é uma praga que, infelizmente, nós ainda vamos ter que aprender muito com ela e esses conceitos poderão ser utilizados para o controle de outras pragas importantes, tal qual a lagarta do cartucho. Sobrevive em restos de culturas, conforme nós falamos, e possui alta mobilidade. Esse possuir alta mobilidade, muitas das vezes, explica em regiões de extrema distância, aonde praticamente não se tinha um cultivo do milho, e já começa a verificar danos inesperados já na primeira lavoura de milho BT. Por quê? Porque essa lagarta veio de longe. Não significa que não tem proteína, que não está expressando proteína. Nós identificamos que estava expressando perfeitamente. Mas às vezes esses danos se tornam pela alta mobilidade. Essa praga, para ela, vamos dizer assim, viajar mais de 300 quilômetros é muito fácil, basta pegar uma corrente de vento, ela vai longe. Tá? Então é de grande mobilidade, aonde interfere em alguns processos, inclusive de refúgio. Nós vamos falar rapidamente sobre alguma coisa sobre refúgio, tá? A estratégia de manter a população suscetível à proteína.
Nível de dano. O nível de dano é fator primordial para a entrada de controle. Tá? Nível de dano econômico é aquele onde a perda da produtividade causada pelo ataque de uma praga são suficientes para justificar economicamente o controle. Então passa a ser nível de dano esse perfeito conceito sobre ele. Tá? Para identificar o nível de dano é necessário o monitoramento. Então não importa, nós temos safrinha, nós temos tecnologia, nós temos agricultura de precisão, nós temos satélites, nós temos drones vigiando, podemos ter no futuro no Brasil drones vigiando a nossa lavoura, mas nada vai substituir o monitoramento. A pessoa ir ao campo, o técnico ir ao campo, o agrônomo, o agricultor ir ao campo e verificar no dia a dia como está o desempenho da lavoura e o que está ocorrendo lá. Isso vai se passar muitos anos e não temos nenhuma fórmula matemática ou equipamento que vai substituir essa tecnologia. Tá? Para a identificação do nível de dano é necessário esse monitoramento constante em diversas fases. É lógico, umas fases mais críticas e outras não. Dependendo das condições da cultura, pressão do inseto, clima. Então a pessoa tem que ter uma noção de clima. O que vai acontecer na próxima semana, nos próximos 10 dias, para ele prever e fazer algo preventivo ou baseado em dados de levantamento de praga que está acontecendo na lavoura dele. Tá? Então, o clima é fator primordial para a manutenção, às vezes, de uma posição de entrada com defensivo. Plantas, tamanho da lagarta é extremamente importante. Aplicar inseticida, quando nós adotamos para a lagarta do cartucho especificamente, na cultura transgênica ou convencional, níveis de dano, ou seja, plantas raspadas, de 10 a 20, sendo que seriam na escala Davis, tem muita gente que usa a escala Davis, nível 3 e 4. O que seria isso? Se nós olharmos essas figuras, esses 9 quadradinhos, nós temos um nível que deveria controlar. Em regiões mais diversificadas, onde você tem culturas de milho o ano todo, nós estamos adotando 10% de plantas raspadas com nível 3, que seria onde está com aquela régua ali, ou seja, está raspado, mas ainda está longe de estar furado e as lesões não têm grandes dimensões. Quando nós temos uma região onde você tem um sistema de rotação de culturas, não tem uma predominância de lavouras de inverno para a produção de semente de milho, ou para milho doce, ou para o próprio milho grão, nós até adotamos 20% de ataque de plantas raspadas nível 4, que seria o nível médio ali. Você tem lesões maiores, mas ainda não tem folhas furadas. Por que a gente fala isso? Porque se você esperar isso, tiver condição climática seca nos próximos dias, uma semana, com certeza essa lagarta, se você for no próximo dia, você já vai começar a encontrar folhas furadas. E por pouco mais tempo, 2 dias, essa lagarta vai começar a procurar se alojar. Alojou no cartucho, tal qual aí o nome dela, lagarta do cartucho, o controle químico passa a ser extremamente complexo. Por isso que a gente tem que entrar antes. Lagarta foi feita para ser morta com menos de 1 centímetro, jamais acima de 1 centímetro. E acima de 1 centímetro, a briga é muito ingrata. Se eu falo para vocês, a gente já trabalha com milho convencional, já trabalhamos com milho doce, e é uma briga muito feia se você esperar essa lagarta atingir esse tamanho. Tá? Nível de dano econômico, lembro, 10% de planta raspada em região onde você tem uma intensidade muito grande de milho, 10% de planta raspada, as notas 3, ao tamanho das lesões. Tá? E o que aconteceu desde a safra passada é bastante interessante. Todo mundo que está na agricultura, apesar de muitos pesquisadores terem controvérsia sobre o aquecimento global, o que isso está influenciando, na agricultura nós estamos passando nos últimos 5 anos por fases extremamente interessantes. As épocas veranicos não mudaram. Evidentemente, você tem situações extremas do Brasil, algumas regiões que tiveram 3 veranicos na safra passada, extremamente fortes. Mas o fato é que esses veranicos, que são normais para a região do Cerrado, por exemplo, estão ficando numa situação de temperatura extremamente elevada e extremamente secos. Isso tem causado problemas e disfunções no qual a praga se encontra extremamente à vontade para causar danos. Então, isso que a gente viu. Nós chegamos a ver no ano passado, na lavoura irrigada, na região especificamente do Oeste Baiano, lavouras que tiveram um número de aplicações acima de 8 aplicações em milho transgênico, mas muito em função de diversos fatores que iam desde fator ambiental, muito seco para plantar, problemas seríssimos de tecnologia de aplicação, problemas sérios com supply, com fornecimento de produto bom, e o fato mais interessante, algumas
agricultores que há 7 anos, 8 anos atrás, cultivavam o milho convencional na mesma região e tinham um ataque fortíssimo dessa praga, só que já estavam acostumados e estavam preparados para esse tipo de controle. Tinham equipamento, tinham vazão certa, produto certo e aplicado na hora exata. E todos nós, praticamente, não é o caso especificamente dos agricultores, mas nós da equipe técnica, das empresas, a hora que nós tivemos uma evolução, que foi a mudança do milho Wildgard para o milho Herculex, o controle foi tão grande que nós tivemos uma adoção extrema desses materiais. E o que aconteceu? O Brasil cresceu rapidamente, já atingindo mais de 92% de milho transgênico na agricultura brasileira, e a maior parte desse milho era, sem dúvida nenhuma, Herculex. Então, uma exposição muito grande, num curtíssimo período de tempo. Os agricultores que tentaram fazer refúgio, eu acredito que você possa ter sido um que foi para esse lado correto de tentar fazer refúgio, as áreas de refúgio não tiveram sucesso devido ao controle. Muito caro, uma pressão altíssima. E uma coisa quando nós falamos de lagarta do cartucho, que causa danos nas folhas e podem causar danos na espiga, depreciando a qualidade de grão e reduzindo a produtividade também. E a outra coisa é quando nós mencionamos pragas de solo. O controle dos transgênicos relacionado às principais pragas de solo, que são lagarta elasmo, lagarta rosca, principalmente, foi tão grande que assegurou um acréscimo de produtividade. E quando o agricultor tinha o milho convencional, mesmo tratando com produtos específicos, fazendo a aplicação, dessecando com antecipação, usando inseticida no pré-plantio, mesmo assim ele teve reduções de população. E você, agricultor, que conhece milho, sabe muito bem, produtividade de milho é número de plantas por hectare, sem dúvida nenhuma. E se você perdeu isso, a produtividade já está comprometida. Numa situações extremas dessa, onde nós tivemos mais de 8 aplicações, em algum caso até 11 aplicações no milho transgênico, a 1000 metros de distância, num vizinho, nós tivemos esse agricultor tendo sucesso com apenas 4. 4 aplicações, milho na mesma fase, o mesmo híbrido, a mesma tecnologia. E nós fomos investigar o que tinha acontecido. E o agricultor relatou para nós quais seriam os produtos, qual foi a tecnologia que ele usou para manter dentro daquelas 4 aplicações que para ele era extremamente viável, porque ele estava usando uma genética que poderia atingir mais de 220 sacos de milho por hectare naquela situação. Então, o que foi que ele fez? Nós descrevemos isso aí e começamos a checar aonde estava sendo feita essa metodologia, que não é metodologia nova, o controle de lagarta do cartucho, e o que nós vimos? A primeira parte era chamada de dessecação antecipada. Dessecação antecipada é o maior trunfo que nós temos no controle de lagarta. Se você conseguir dessecar uma palhada, principalmente no Brasil, mais de 90% de plantio direto, nós temos que dessecar antes, porque a presença desses insetos já era grande antes da Licover parmígera, agora então é fundamental. Só que aí nós esbarramos num problema muito sério, que na verdade não é um problema, é uma mudança de mentalidade transformada por uma agricultura mais dinâmica e mais efetiva nos dias de hoje, que nada mais é do que o advento do agricultor tentar fazer 2 safras por ano. Isso era bem comum na região do Paraná, região de São Paulo, Mato Grosso do Sul e o resto da região central do Brasil, e agora passa a ser também extremamente importante na região sul, onde o agricultor consegue já fazer uma safrinha de soja ou uma safrinha de feijão a partir de janeiro, fevereiro. Então passa aquele tempo que nós tínhamos, principalmente aqui na região sul do Brasil, onde nós tínhamos praticamente dessecações em agosto e plantios em setembro, isso já praticamente está sumindo, nós não temos mais esse tempo. Então é uma busca muito difícil de acontecer. Anos, dependendo dos anos, por exemplo, exatamente agora na região central do Brasil, nós tivemos uma condição de fazer uma dessecação antecipada. Mas por quê? Porque as chuvas se retardaram. Vocês vão ver a grande vantagem que é, principalmente no controle dessas pragas iniciais. Então, dessecação antecipada. Aplicação de inseticida carbamato, antigamente não existia produto nenhum para aplicação pré-plantio, hoje já existem. O metomil já é registrado para essa modalidade de aplicação pré-plantio. Então, extremamente importante, de acordo com o monitoramento. Eu fui para o campo, estou pensando em plantar daqui a 1 semana, 5 dias,
faço avaliação em todas as plantas daninhas que estão lá, na palhada, revolvo a palhada para ver se tem presença de insetos e a partir dali, com um nível de dano, com um nível de lagarto suficiente para justificar uma aplicação, eu faço a aplicação pré-plantio. Extremamente importante em várias situações. Tratamento de sementes. Se eu tenho uma região histórico de forte pressão ou vou pegar a condição climática, como esse ano na região central do Brasil, muito seco nos períodos de outubro, novembro, até a chuva se estabilizar em dezembro, eu tenho que tratar com inseticidas para mastigador se eu tenho esse histórico. E esses produtos estão em disponibilidade no mercado e não só isso, a indústria de químicos continua trabalhando e entende que a utilização de químicos nas lavouras de organismos geneticamente modificados vai ser fundamental. Nós vamos ter, no ano que vem, para vocês terem ideia, lançamento de 2 produtos, praticamente um grupo só, né, de produtos extremamente eficazes e saudáveis para o meio ambiente, para o controle da lagarta do cartucho. Esses produtos poderão ser tratados, inclusive, com antecipação via tratamento industrial de semente. É um grande passo para nós, extremamente importante. Tá? E esses agricultores fizeram tratamento de semente, a gente sabe que o tratamento de semente específico para mastigador, ele dura até V3, ou seja, 3 folhas desenvolvidas, contando da primeira folha, tá? Desenvolveu, deu V3, isso é variável de região, tem região que isso vai dar por volta de 15 dias de nascido, tem regiões um pouco menos, mas nessa faixa. Esse é o período de residual desses produtos, eles não ultrapassam essa situação. E aí o agricultor tem que fazer o quê? Tem que monitorar. Tem que verificar. Então, passou esse V3 que foi tratado, dissecado com antecipação e feita a aplicação de inseticida, ele vai ver que poderá começar a aparecer danos. Então, ele contabilizou, deu 10% de plantas raspadas, ele vai ter que entrar com uma intervenção química. É a hora de dar, é a hora do nível de controle já está no extremo. Então, ele entra. Os produtores fizeram utilização de carbamatos, numa dose cheia desses produtos e tiveram sucesso. A partir dali, checa se realmente houve o controle efetivo e continua monitorando. Próxima, se caso ocorra uma reinfestação, é extremamente importante uma segunda aplicação. Essa segunda aplicação, alguns agricultores utilizaram carbamatos em doses maiores até, ou como já tinha um nível foliar maior, eles utilizaram inseticidas fisiológicos. E fisiológico, todo mundo conhece, você tem uma gama muito grande de inseticidas fisiológicos. Existem inseticidas fisiológicos que têm uma ação extremamente rápida, 1, 2 dias já começam a atuar, enquanto outros precisam de no mínimo 4 dias. Então é importante, sempre consulte o seu agrônomo, representante comercial da Pioneer ou agrônomo do departamento técnico da Pioneer para tentar indicar na sua situação qual poderia ser até um melhor fisiológico para fazer esse tipo de aplicação. Fiz isso, controlei, monitoro mais, deu 10% novamente, talvez seja necessário. A grande parte do Brasil central, onde o clima foi normal, não esse excesso de chuva, ficaram em 2 aplicações no milho transgênico no máximo. Isso é extremamente importante, porque se você não errar, você pode ter uma eficiência muito grande, ter um residual maior, uma refestação pode demorar a surgir. Então é extremamente importante. Monitorei ali, começou a aparecer novamente, aí eu posso, pelo tamanho do milho e as condições, eu posso ter lagartas de 12 milímetros ou 1,2 centímetros para menor. Aí eu já tenho que entrar com produtos melhores nessa terceira aplicação, né? Sempre menos de 1,5 centímetro ao comprimento dessas lagartas. Eu entraria com produtos, por exemplo, como o Spinosad, como os Rynaxypyr, nas doses cheias específicas para a lagarta do cartucho, eles têm um bom controle. E, se for necessário, praticamente, talvez uma 4ª aplicação, de acordo com o monitoramento da lavoura, atingiu 10%, aí eu já tenho, provavelmente, eu já tenha sobrado lagartas de porte maior, acima de 1,5 centímetro. Aí eu tenho que buscar um produto como, por exemplo, Indoxacarb. Só que o Indoxacarb é um produto que não está, vamos falar assim, devido à grande demanda que ele está sendo feito, não só para a lagarta do cartucho, mas principalmente para a Helicoverpa parmígera, ele praticamente não é um produto muito fácil de ser encontrado no mercado. Por isso, estratégia de planejamento, senhores, não se basta fazer, eu vou plantar milho ou vou plantar soja. Você tem que fazer o planejamento. Muitos de vocês já fazem isso. Planejamento para o verão já foi, agora é a execução. Mas planejamento para a safrinha, que deve ocorrer a partir do meados de janeiro, é feito agora. Então agora a gente já tem que buscar produtos que, se for necessário 1, 2 aplicações, eu tenha condições de ter produtos
prontamente, de acesso fácil para a gente conseguir fazer essas aplicações. Isso é extremamente importante, planejamento e aquisição desses produtos. Aqui só graficamente, com uma ilustração, como é que seria. Atingiu 10%, eu entraria nessa sequência. Às vezes o agricultor troca, pega o espinosade e joga no começo, o espinosade não tem um residual, ele tem a capacidade de matar a lagarta muito forte, mas o residual dele às vezes não é muito bom, né? Então a gente tem que fazer esse tipo de bom senso no momento. Detalhes da aplicação. Infelizmente, a grande maioria que teve que fazer um número maior de aplicações, pecou muito nessa parte de aplicação, porque o agricultor não estava preparado com estrutura, e a gente fala em pulverizadores, para atingir a área, porque ele passou-se praticamente 3 a 4 anos só fazendo herbicida naquele milho, e praticamente não fazia uma integração boa, ele não precisava de fazer uma aplicação de inseticida com o autopropelido dele, ou com pulverizador normal. Então o que acontecia? Às vezes ele pecava em qualidade de aplicação. Qualidade de aplicação, nós tivemos um desenvolvimento muito grande no Brasil, não só de equipamentos, como de pontas de aplicação e tecnologias de modo geral. Isso é extremamente importante. Os conceitos de uma boa aplicação não mudaram de 10 anos, 15 anos para cá. Nós temos que fazer a aplicação com umidade relativa do ar acima de 60%, velocidade do vento menor que 13 km por hora, hora do dia ideal, no geral, nós não podemos exceder das 10 horas da manhã às 16 horas da tarde, né, porque esse é o período mais seco, mais quente e normalmente que venta mais. Mas para isso, hoje existe tecnologia para todas essas diversidades que nós temos, tá? Principalmente, outro caso também é a vazão. Às vezes o agricultor já está com equipamento para jogar 50 litros de calda por hectare. 50 litros de calda por hectare, numa situação de umidade relativa alta, sem vento, funciona. É bem possível que funcione. Mas fazer isso ao meio-dia é praticamente impossível. Então nós temos, e na Bahia mesmo, mostrou para a gente, agricultores, tá, de nível bom de tecnologia, onde ele tinha um autopropelido de grande porte, ou de médio porte, 2.000 litros por aí. O agricultor e todo pulverizador vem com no mínimo 3 jogos de pontas de aplicação. O que ele fazia? Na parte da manhã, onde ele tinha todas essas condições boas, ele entrava com a menor vazão que ele estava acostumado, talvez menos de 100 litros. A partir do momento que as condições ambientais iam piorando, ele ia usando pontas de pulverização, os bicos mais específicos para aquela situação, aumentando a vazão, e em alguns casos até com indução de ar devido à condição inadequada de vento. Então esse agricultor praticamente ele pulverizava o dia todo, só que com 3 a 4 vazões diferentes. É detalhe na aplicação, pessoal. Não existe, isso está escrito em livros, etc., mas o agricultor consegue identificar, o técnico, que ele não pode parar o pulverizador, porque é um pulverizador para tomar conta de milho, tomar conta às vezes de algodão, de soja, numa área maior, feijão, ele tem que manter. Para isso existe tecnologia, pessoal, isso que é o mais importante. Antigamente não tinha, era um bico só e seja o que Deus quiser, agora não, a gente consegue fazer isso aí. A gente acredita que a modernidade, o dinamismo da agricultura permite esse tipo de coisa. Tá? Os comentários sobre o BT apresentam diferentes controles de lagarta do cartucho, é normal, né? Lagarta rosca também, alguns transgênicos não controla essa importante praga de solo. Tá? O manejo da implantação da cultura é fundamental para o não favorecimento de pragas secundárias, extremamente importante nos BTs. Monitoramento e conhecimento de pragas secundárias no milho BT são necessários. Hoje, já sabemos que pode aparecer pragas diferentes. Então, é importante o agricultor estar monitorando, porque às vezes ele vai ver uma praga que não é normal, nem milho, às vezes, começa a dar dano. Por quê? Porque quando você utiliza milho transgênico, você tem uma redução muito grande do número de aplicações que, de tabela, controlavam uma série de outros insetos. Então, a gente precisa monitorar, o remédio é esse, tá? O BT resolve, sem dúvida nenhuma, os principais problemas que causavam danos. Lagartas do solo, lagartas do cartucho, principalmente nessas regiões onde ocorreram grande e intensa ataque de lagartas, é possível notar nos milhos BT, Herculex ou o próprio Hildgar, que ele mantém, ou a reinfestação é bem pior, a reinfestação é mais demorada do que em milho convencional. Isso é extremamente importante porque o agricultor vai ter mais tempo para controlar essas lagartas.
Tá? E falando em Yieldguard, é extremamente importante que em 2007 nós lançamos o Yieldguard. E o Yieldguard já era conhecido de todos que não era um produto extremamente eficiente para o controle da lagarto cartucho. E nós recomendamos, nós fomos a primeira empresa a lançar um encarte já em 2007, junto com a nota fiscal para o agricultor. Se você comprou o Yieldguard em 2007 da Pioneer, você recebeu isso junto com a nota fiscal, no qual mencionava a importância das áreas de refúgio e o monitoramento daquele organismo geneticamente modificado, que se houvesse uma pressão alta, condição ambiental, seria necessária a intervenção com produto químico, principalmente atingindo o nível de dano econômico. A partir daí, nós hoje, de 2007 até hoje, nós ainda continuamos vendendo milho com a tecnologia Yieldguard. O 30K75, que é plantado nas situações aqui de pós-fumo no Rio Grande do Sul, ou regiões de safrinha da região do Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, esse material é plantado praticamente no Brasil todo, com a tecnologia primeira que foi o Yieldguard, só que o agricultor faz o manejo. E às vezes ele acreditou tanto na situação do Herculex, pela alta capacidade de controle, que às vezes deixou de monitorar e a hora que a praga entrou, ela estava num porte grande. Então isso é importante. Nós precisamos preservar essa tecnologia, porque se nós não fizermos refúgio, não monitorar, não existe trait. A Pioneer tem trait, novas tecnologias previstas para o ano que vem. Tecnologia de ponta com 3 proteínas para o controle da lagarta do cartucho. Só que a recomendação, o posicionamento nosso do departamento técnico é o mesmo do que foi feito com o Yieldguard em 2007. Fazer a área de refúgio, monitorar essa lavoura, caso seja necessário atingir o nível de controle, entrar com uma aplicação com um produto bom e uma boa tecnologia de aplicação. Isso não vai mudar, não mudou de 2007 para cá, não está mudando agora com essas situações de maior pressão de lagarta no milho Herculex, provavelmente no Intrasect não vai mudar no Viptera Intrasect e não vai mudar nas outras tecnologias que virão no futuro. Se não adotarmos esse manejo de monitoramento e manejo integrado de pragas, não existe transgênico ou conjunto de transgênico que vai dar conta desse nível de ataque de lagarta. Isso é extremamente importante. Então, manejo e implantação da cultura é fundamental para o não favorecimento, nós falamos, manejo de palhada, monitoramento, conhecimento de pragas secundárias, o BT resolverá a maior parte, nós falamos, as pragas diferentes atacando o milho BT, avise imediatamente o seu agrônomo, o seu técnico, ou leve isso para o pessoal da Pioneer ou de quem é da empresa que você comprou aquele híbrido, aquela tecnologia, porque é importante saber para tomar medidas, para ver se tem outras pragas que não eram alvos e começam a prejudicar aquela lavoura. Tá? Pragas secundárias, nós vamos falar sobre percevejo barriga verde e o pulgão. Percevejo barriga verde, extremamente complicado, isso é há mais de 12 anos, ele vem fazendo estrago e o problema principal é que ele vai aumentar. Nós não estamos falando do percevejo barriga verde, que é característica da região sul do Brasil, em grande escala. Tem uma capacidade enorme de causar um número sério de prejuízos para o milho. Mas nós falamos também na região norte do Brasil, onde nós temos o outro percevejo. Nós temos o Euquisto zeros, percevejo marrom, extremamente parecido, só que mais incapaz de causar danos quanto o percevejo barriga verde. O dano necessário, o número de percevejos marrom, Euquisto zeros, para causar um dano similar a um percevejo barriga verde, seriam necessários 4 percevejos marrons. Mesmo assim, ele não tem condição de fazer o mesmo dano no milho. Agora você olhe bem, com o aumento da soja precoce, a redução, os produtos que tinham um residual muito bom para o controle de percevejo na soja, os organofosforados, foram retirados do mercado. A safra passada foi praticamente a última safra de produtos muito tradicionais para o controle de percevejo. Hoje os produtos são bons para controle de percevejo? Sim, são ótimos, sem dano ambiental, porém eles continuam pecando com relação a residual. Feito esse residual, sumiu esse residual, o agricultor vai fazer o controle do percevejo na soja precoce somente para não causar dano na soja. Só que ele se esquece, às vezes, que a lavoura seguinte, dali a 12 dias, 15 dias, ele vai estar implantando a lavoura de milho. E o milho é extremamente suscetível, principalmente na região sul do Brasil, com barriga verde. Nós temos percevejo barriga verde também, graças a Deus, em pouca escala no Brasil Central, mas temos muito, mas muito percevejo marrom. Então, extremamente importante.
Os danos percevejos muitas das vezes não são percebidos pelos produtores. Várias vezes, no estado do Mato Grosso, nós verificávamos da estrada lavouras há 8, 10 anos atrás, excelentes as lavouras. Só que a hora que a gente descia, a planta estava com lavouras com próximo a 48, 50 mil plantas na safrinha, só que o número de espigas viáveis não ultrapassava os 38 mil, 35 mil espigas por hectare. Então, visualmente, era milho para uns 100, 120 sacos por hectare, mas a produtividade não ultrapassava os 70, devido ao dano de percevejo na fase inicial. Então, extremamente importante. Tá? Praga de difícil verificação das lavouras, ocorrência de mais de uma espécie, nós falamos de barriga verde, nós temos 2 barrigas verdes, de Quelopsis megalacanthus e de Quelopsis furcatus, importantíssimos os 2, e o percevejo marrom euquistos mais presente na região central do Brasil. Aqui uma pressão altíssima, isso é fácil de ver não só em situação de safrinha, mas se o agricultor tem a situação de verão e na área que ele vai fazer o plantio tem uma presença muito grande de plantas daninhas, como trapoerava e várias outras, esse percevejo pode criar nessas plantas daninhas e causar dano na lavoura do milho, imediatamente. Tá? Aqui danos leves, para vocês terem ideia, danos moderados, danos severos e aqui o dano do percevejo marrom, tá? Em alta população de percevejo marrom. Então, infelizmente, a gente está vendo cada vez mais. Aí o agricultor fala, mas eu estou comprando com tratamento industrial de semente. Isso às vezes não é suficiente pela grande quantidade, porque o percevejo precisa picar a planta para ser envenenado pelo produto e morrer. E às vezes dá tempo dele inserir a toxina no milho. Então é extremamente importante o monitoramento e às vezes se faz necessário a aplicação pré-plantio, inclusive, ou uma aplicação já nas primeiras fases do milho. Os maiores danos que a gente tem observado em percevejo são até o 16º dia de nascido. A partir aí, os danos são somente na área foliar. Não tem condição de fazer danos, de perder ou de comprometer o tamanho da espiga daquela planta. Tá? Ou seja, o milho do nascimento até o 16º dia é fundamental nós estarmos monitorando, principalmente se eu tenho histórico dessa praga na região. Percevejo barriga verde, fase inicial de desenvolvimento, o estilete dele é bem grande, ele atinge o ponto de crescimento com facilidade do milho e compromete toda a planta, ou seja, não vai ter planta, ela vai perfilhar. Já o percevejo marrom, o estilete dele é mais curto, não tem capacidade de atingir o ponto de crescimento, mas ele pode debilitar a planta e causar problemas de redução ou de uniformidade daquela planta. Então, por isso é extremamente importante o controle dele também. E nós podemos fazer uso de armadilhas, iscas, para identificar se há necessidade ou não de um outro tratamento específico para percevejo. Nós podemos usar soja, isso aqui foi desenvolvido pelo pesquisador, professor Bianco, do IAPAR, do Paraná, onde ele mostra, isso aí vai estar disponível para vocês, mas vocês fazem com 200 gramas, com 300 gramas de soja embebecida com sal, você leva aquilo para campo e consegue contabilizar uma amostragem dessa para cada 10 hectares no mínimo, então é extremamente viável e econômico fazer isso. Ele dá só o exemplo, se a cada amostra se achar 3 percevejos naquelas iscas, o nível é baixo de infestação naqueles 10 hectares, somente tratamento industrial com neonicotinoide você resolveria os problemas. De 3 a 5 já está moderado, às vezes você tem que fazer nas fases iniciais, lembra, do primeiro dia ao 16º, monitorar para ver se há necessidade da aplicação do inseticida para esse percevejo. E se deu acima de 5, aí realmente não é somente tratamento de semente industrial e monitoramento que você vai conseguir. Porque você pode pegar um tempo fechado, muita chuva no começo, e esse percevejo pode dar dano. Então, às vezes é necessário fazer uma aplicação pré-plantio nessa área. Então, tecnologia existe. A gente tem que monitorar, tem que fazer uso dela para preservar a produtividade que a gente está almejando. Pulgão do milho é uma praga que está aumentando em detrimento principalmente do aumento de safrinha. A gente tem que monitorar também, ele não é uma praga nova, é uma praga muito antiga, que era facilmente controlável. Se você estava brigando com lagarta do cartucho, praticamente você estava extinguindo o pulgão na sua área. Só que a partir do momento que você reduz o número de aplicações para lagarta, essa praga pode ter condição de surgimento, principalmente ela que se adapta muito bem em condição de seca pós-floração, que é o que acontece na maioria da situação de safrinha. Então isso tem que ser monitorado. A época de monitoramento delas, onde eu devo focar essa praga, são dos 30 aos 70 dias após a emergência. Esse é o período mais crítico que ele poderá ser instalado. Se ele for instalado após isso, o dano é muito pequeno, às vezes não é necessário nenhuma intervenção química para isso.
tá? Mas principalmente nessa região. E o que favorece? Sem dúvida nenhuma, temperatura mais elevada e clima seco. As colônias são situadas principalmente nas regiões reprodutivas, tal qual o pendão, tal qual o cabelo da boneca do milho, e aí isso pode interferir no processo de polinização. Por isso que às vezes ele pode reduzir produtividade fortemente devido a esses fatos. Aqui ele atacando a espiga, atacando o pendão e causando esterilidade de espiga, falha na fecundação, consequentemente a ausência de grãos viáveis na espiga, tá? Ele pode transmitir, pode provocar fumagina, um fungo devido ao exudado que ele emite e também algumas viroses. Esse é o pior problema ainda que pode ocorrer. A maioria dos híbridos são tolerantes às viroses existentes hoje, mas a gente deve ficar alerta e controlar. Quando e como controlar? Monitoramento dos 30 aos 70 dias, conforme nós falamos, durante a fase vegetativa, considerar 20% das plantas com 100 pulgões, ou seja, com as colônias. Então eu faço a amostragem, deu 20% de plantas atacadas com colônias de até 100 pulgões cada uma, eu tenho que entrar com produto. Nós temos um número muito pequeno de produtos registrados para o controle do pulgão no milho, mas em consequência, muitos agricultores fazem aplicação de fungicida e fazem aplicação de fungicida com inseticida para controle de outras pragas, como por exemplo a lagarta da espiga, Helicoverpa zeae. Os produtos que eles estão usando para o controle dessa lagarta são suficientes, tal qual carbamatos, em algumas situações até piretroides, tem um bom controle para esse pulgão. Para isso, pergunte para o agrônomo que assiste a fazenda ou um representante comercial da Pioneer, que ele pode indicar produtos que têm uma boa eficiência para essa praga. Manejo integrado de pragas, então, a palavra-chave chama-se monitoramento. Rotação de culturas, a gente sabe que às vezes não consegue fazer a rotação de culturas, isso às vezes é um pouco limitado. Dessecação antecipada, não é toda vez que eu vou conseguir fazer isso, mas se eu tenho condições, eu devo fazer a dessecação antecipada. Uso de inseticidas, quando necessário, junto à dessecação, lembrando que não existe registro para essa modalidade, tem que ser uma dessecação pré-plantio, tem que ser feita em algumas situações. Rotacionar princípio ativo, tal qual aquela sugestão de agricultores que tiveram um bom controle para lagarto, rotacionando o princípio ativo é fundamental. Uso de tratamento de sementes visando o controle das principais pragas, tá, que ocorrem na região. Utilização de híbridos geneticamente modificados, porque é uma ferramenta fundamental para isso. Controle de plantas daninhas, preservação de inimigos naturais, sem dúvida nenhuma o uso de refúgio. O uso de refúgio é fundamental para várias tecnologias. Dano inesperado e dano esperado e dano inesperado. Em 2007, quando foi aprovado comercialmente a primeira tecnologia BT no Brasil, o Wildgar, os produtores já foram orientados para olharem a parte de manejo, tá? Isso é extremamente importante. Por quê? Se eu tenho uma condição de plantio em cima da palhada onde tinha lagarta, praticamente da mais velha até que o milho que estava nascendo, essa lagarta migrou para aquele milho com o fim da planta daninha, ou com da tiguera, você tem um dano esperado, porque na verdade a praga estava lá antes até mesmo do estabelecimento da cultura BT. Então é esperado que isso aconteça mesmo. O problema é quando se fala em dano inesperado, ou seja, o agricultor está usando toda a tecnologia que nós descrevemos como monitoramento, dessecação, aplicação de inseticida em pré-plantio, fez todas as modalidades com uma boa qualidade de tecnologia de aplicação e aí começa a aparecer os danos de lagarta nesse milho BT, lagarta do cartucho, por exemplo. Aí sim são chamados de danos inesperados, tá? Para isso, o pessoal da Pioneer deve ser acionado, como as outras empresas que vendem transgênico também. Isso está ocorrendo, é responsabilidade não somente da obtentora, mas também da empresa que comercializa isso. Então nós temos que investigar, é feito um teste de proteína para ver, identificar se a proteína está presente naquelas plantas que têm danos, isso é uma obrigação nossa, para verificar realmente o que está acontecendo. Danos inesperados ocorrem, né? Nesse caso, trata-se de dano inesperado, então é realizado toda a coleta de inseto, envio de inseto para o laboratório para ver o que está acontecendo. Resistência e manejo de resistência. A resistência de um inseto a um inseticida é uma tecnologia descrita no Conselho Nacional de Pesquisa americano, em 1986, como uma característica individual, que é uma habilidade herdada de um inseto de tolerar doses de tóxico, sejam BT ou sejam produtos químicos mesmo. Tá? Existem relatos de resistências por muitos anos. Todas as regiões brasileiras que plantaram milho têm
relatos de resistência a pesticidas, a inseticidas. Isso é normal. Infelizmente, por quê? Muitas das vezes porque não adotou a área de refúgio ou não alterou modos de ação. Se tivessem alterados, por exemplo, produtos que foram lançados há 30 anos, mais de 30 anos atrás, como clorpirifos, se tivesse feito um manejo adequado dele, ainda estava se controlando lagarta do cartucho com 600 ml. E hoje a gente bem sabe, você pode usar 3 litros por hectare desse produto, você não tem controle nenhum da lagarta do cartucho, infelizmente. Tá? Existem relatos de resistência, né, por insetos, vírus e vários agentes toxicológicos, há vários agentes toxicológicos. A evolução da resistência depende da pressão do inseto exercida pelo agente tóxico ao inseto. Resistência, no momento, não existe a nível de Brasil concretizado resistência de lagarta do cartucho ao milho transgênico. Não existe relatos, porque quando está deflagrada a resistência, aí sim, existem publicações científicas, existem órgãos sérios, tanto no Ministério como faculdades, que vão dar o aval se existe ou não resistência. Então, o que nós estamos encontrando hoje são danos ocasionados por insetos, no caso lagarta do cartucho, no milho transgênico, muito em função de condições ambientais ou predominância de condições extremamente ótimas para o inseto. Tá? Isso que nós temos visto, porque não se tem ainda comprovado a resistência ao Herculex ou ao próprio Wildgar ou essas tecnologias que já, apesar de novas, já estão apresentando danos inesperados. Contudo, a possibilidade de desenvolvimento de resistência é real, isso pode acontecer. E por isso é importante que todos os produtores realizem o manejo de resistência. A prática de manejo de resistência é mais utilizada é a adoção de refúgio. Nós falamos várias vezes de refúgio. O plantio de refúgio preserva indivíduos suscetíveis que, ao cruzarem com os indivíduos resistentes que estão saindo daquela lavoura BT, vão originar os dois tipos de indivíduo e o controle ainda passa a ser extremamente eficaz. É essa que é a teoria para que se faça um refúgio que tenha uma longevidade do trait. Esse é o refúgio que a Pioneer adota e continua adotando, que é o chamado refúgio estruturado. Tá? Então, ele é feito em blocos na área do milho transgênico. Isso é extremamente importante, porque o refúgio no saco, conhecido que é o integrado, mas os ensaios que nós temos aqui no Brasil e nos Estados Unidos, para as pragas que nós temos no Brasil, não mostrou tão efetivo. Por exemplo, se eu uso 5% de milho convencional dentro daquele saco de milho transgênico, a hora que eu planto especificamente para a lagarta do cartucho, a lagarta do cartucho ataca aqueles 5%, pode destruir completamente aquela planta nova, e aí o que eu tinha plantado uma área com refúgio, na verdade, virou uma área transgênica. Isso se deve ao fato da grande capacidade de mobilidade da lagarta do cartucho. Nos Estados Unidos ela não é problema. Nos Estados Unidos, a Pioneer usa o refúgio integrado, ou refúgio no saco. No Brasil não, porque as pragas e as condições ambientais são completamente diferentes. Nós não vamos usar a mesma regra, porque a situação no Brasil não é a mesma do que acontece nos Estados Unidos. Nem de praga, nem de ambiente. Manejo da resistência, outra prática de manejo de resistência é a eliminação de indivíduos que possuam alelos resistentes, aqueles resistentes através da aplicação de inseticida. Hoje, no futuro, essa apresentação traz especificamente não um suporte ou uma resposta com relação aos danos que estão acontecendo, principalmente no Herculex, ou que ocorreram no Wildguard, mas para mostrar para vocês que, a partir de hoje, qualquer tecnologia, por mais nova que ela seja, independente do número de proteínas que tenham naquele híbrido, se eu não fizer um controle químico, caso seja necessário, nós vamos liquidar essa proteína em menos de 2 anos, ou esse conjunto de proteínas. Tal é a agressividade desse tipo de praga. Então, essa é a conscientização que a gente tem que ter. Nós temos várias outras pragas que as áreas de refúgio, por menor que tenham sido feitas até hoje, ou às vezes até em ausência, ainda continuam sendo suficientes para lagarta elasmo, lagarta rosca. Mas às vezes para a lagarta do cartucho isso é inadequado, nós temos que seguir esse número de refúgio necessário. A terceira forma de manejo de resistência é a utilização combinada de mais de uma proteína, tal qual o Optimum Intrasect, que a Pioneer lançou ano passado. Tá? É uma melhora porque aumenta o leque de pragas, principalmente as 2 pragas secundárias, que era a lagarta do trigo e a Spodoptera eridani, ou conhecida como lagarta das vagens, que há alguns anos no sul do Brasil fez um grande estrago nas lavouras de soja. Tá? Ela pode migrar facilmente para o milho nas fases novas. Então, o Optimum Intrasect já traz esse controle melhor, uma amplitude maior no controle de pragas. Tá? Conclusões.
qualquer BT poderá sofrer danos de lagartas do cartucho se não for feito o manejo integrado de pragas. Os níveis de tomada de decisão para a entrada de aplicação de inseticidas, nós falamos de 10% a 20% de plantas atacadas de nível 3 a 4. Aplicações de inseticida devem sempre levar em consideração o tamanho da lagarta, tecnologia de aplicação e produto, senão haverá falha, haverá escape. E nós houve uma mudança nos últimos 5 anos bastante interessante do nível tecnológico utilizado no milho. Antigamente a fórmula da produtividade era produtividade igual a genética, ambiente, condição ambiental e manejo, nível de investimento que eu tinha feito. De 5 anos para cá isso mudou porque houve um incremento do chamado trait. Trait com a inserção de um gene de resistência à lagarta ou 2 genes, resistência a herbicida, e se passou a ser extremamente importante a interação entre genética e o trait. Para isso, todas as inserções de genes que é feita na Pioneer, nós temos que testar a nível de campo para os produtores, nas condições dos agricultores. Os representantes ajudam bastante nesse tipo de ensaio, para que antes de lançar, nós sabemos que aquele material que nós lançamos com aquele trait é no mínimo igual ao material original, convencional. Então nós não temos pressa nenhuma em lançar uma nova tecnologia. Nós temos pressa de lançar uma tecnologia eficaz e segura para o agricultor. Por isso, a interação entre trait e genética, nós temos um bom conhecimento nisso, passa a ser fundamental, tá? Extremamente fundamental testar, porque toda inserção de gene que eu coloco, eu tenho possibilidade de acabar com aquela genética, aquela boa genética estável e produtiva que eu tinha, tá? Ou seja, monitorar e conhecer as pragas secundárias também passa a ser importante, porque deverá ou não haver a necessidade de controle, tá? Gostaria agora de passar, nós finalizamos, obrigado pela presença, e agora nós vamos começar a responder as perguntas. Nós temos a pergunta do Paulo, o ataque de lagarta nos híbridos BT, que está sendo observado no campo, é resistência? Bom, Paulo, muito boa pergunta sua. Nós temos visto nessa situação, mas na maioria dos casos que nós temos visto, esses danos inesperados são causados até mesmo por algumas lagartas que possam até ter resistência, mas em baixa escala. Então é extremamente importante nós estarmos monitorando e entrando com inseticida, para preservar a tecnologia tal qual é feita com o próprio Yieldguard, que desde 2007 está no mercado e estamos vendendo muito bem ainda, tá? Nós temos uma segunda pergunta do Mauro. O Intrasect possui melhor controle do que o Herculex? A resposta é sim. Mesmo na situação de lagarta do cartucho, nas pressões mais moderadas, nós temos um desempenho muito melhor do Intrasect. E outro fator também, nós aumentamos o leque de controle. Conforme eu falei agora há pouco, nós temos o controle da Licoverpa Zeia, que não tinha um bom controle do Herculex, e da Spodoptera eridani, que é uma lagarta que, principalmente aqui na região sul do Brasil, alguns anos atrás, fez muito estrago nas lavouras de soja, que poderá migrar com facilidade para o milho. Então, eu aumentei o leque de proteção daqueles materiais, daquele híbrido às principais pragas. Temos uma outra pergunta do Pedro. Estão encontrando dificuldades no controle de lagartas, mesmo após a aplicação de inseticidas. O que devo fazer? Bom, Pedro, o que nós temos aí, principalmente, é ver como é que está sendo feito esse controle, tá? A partir do momento que aquele inseticida tem o registro na dose para aquela praga, nós acreditamos que a eficiência dele é muito boa. O que nós não podemos estar pecando é na tecnologia de aplicação, e principalmente no tamanho da lagarta. Conforme eu falei, se você tem lagartas acima de 1 centímetro de comprimento, o controle delas passa a ser extremamente crítico. Então eu tenho que usar, às vezes, produtos melhores, fazer uma aplicação mais direcionada, com uma situação ambiental melhor para fazer esse controle, tá? Então pode ser que isso aconteça? Sim. Da mesma forma, nós temos alguns casos que o agricultor chegou a fazer 11 aplicações no milho BT, tá? E do lado dele o agricultor fechando com 3 aplicações, mas 1 quilômetro de diferença. Então o que está acontecendo isso aí? Isso é motivo de curiosidade. Como é que eu vou falar de resistência se num lado eu estou tendo uma pressão altíssima e no outro lado, a 1000 metros, provavelmente, uma lavoura da outra, eu não tinha essa incidência.
Então, avaliando isso aí, isso tudo vai para procedimentos de aplicação, a época de entrada e o produto que eu estou sendo utilizado. Tá? Extremamente importante esses parâmetros. Nós temos do Gabriel uma pergunta. Ouvi dizer que outras empresas estão adotando o refúgio integrado como estratégia de refúgio. Refúgio no saco, né, que o pessoal está falando. A Pioneer também irá adotar essa estratégia? Bom, a Pioneer adota essa estratégia nos Estados Unidos. Por quê? Porque as pragas principais nos Estados Unidos, eles têm a diatreia deles, eles têm a ostrine deles, e os insetos que eles têm lá não têm uma mobilidade tão grande como a lagarta do cartucho. A lagarta do cartucho não é nem de perto a principal praga nos Estados Unidos. Ela é extremamente agressiva, ela tem uma mobilidade não só na fase de lagarta, mas também na fase de mariposa. Então, os trabalhos que nós vimos no Brasil, nós não iremos adotar esse refúgio chamado de integrado, nós vamos continuar adotando o refúgio estruturado, que é em bloco, na área que o agricultor está fazendo o milho transgênico dele, tá? Porque às vezes o agricultor até tem o bom senso de fazer o refúgio, mas às vezes deixa próximo à fazenda, onde ele consegue fazer uma aplicação, porque ele vai ter um maior número de aplicações, e a área maior dele do milho transgênico, às vezes, está a alguns quilômetros dali. Então, isso às vezes não resolve, apesar de estar cheio de boa intenção, mas não resolve para o sistema de manutenção daquela tecnologia. Então, nós optamos, até o momento, de a utilização do refúgio estruturado, que é o de blocos, conforme a gente tem falado desde 2007. Principalmente, nos trabalhos que nós temos realizado, se você está usando, por exemplo, no Intrasec, nós precisamos usar de 5% de plantas convencionais. Se nós usamos esse tipo de planta convencional, 5% dentro do mesmo saco, na lavoura de milho transgênico, a lagarta do cartucho, ela destrói essas plantas e migra num porte maior para o milho transgênico Intrasect. E aí nós temos dano mesmo, porque ele vai precisar de tempo para matar essa lagarta, e ocorre danos, e a lavoura que o agricultor até teve a boa iniciativa de plantar como refúgio no saco, ela passa a ser uma lavoura praticamente 100% transgênica. Ou seja, cadê o refúgio? O refúgio acabou. Tá? Então, por isso, nós não vamos adotar nesse momento, a não ser que os trabalhos do futuro provem ao contrário. Tá? Nós temos do Matheus Nunes a pergunta, o que esperar da tecnologia BT no controle da Licoverpa armígera? Nós começamos os trabalhos agora, a armígera é uma praga nova, nós estamos, nesse momento, impressionados com o que é a capacidade de adaptação dela. Sabemos muito poucos. Nós temos a estação de pesquisa que já começamos a cultivar as sementes, não só os intrasexos que nós temos, como as novas versões também, e nós vamos começar a fazer a inoculação em todas, e o mais importante também, não é só inocular numa época do ano que a gente possa estar mais tranquilo, mas inocular na situação real, de verão, inocular no verão, e de safrinha, inocular na safrinha, e da situação de irrigado também fazer isso. Então, não é um trabalho que você vai ter isso, uma resposta imediata. Nós precisamos estudar mais essa praga, que essa praga tem de tudo para se tornar uma das maiores pragas no Brasil, talvez maior até do que a própria lagarta do cartucho. José Gonçalves tem a pergunta, hoje mesmo saí das minhas lavouras aqui no sul de Minas, e além da lagarta do cartucho, estou com um problema de cigarrinha e percevejo. O que eu faço? Bom, a cigarrinha eu entendo que provavelmente seja espero que seja a cigarrinha das pastagens, né? É importantíssimo, nós estamos passando no Brasil Central, diga-se de passagem, sul de Minas também, o clima não está estável, né? E a previsão está falando isso, nós vamos ter final de outubro, início de novembro, mais seco, e a chuva tende a normalizar a partir de dezembro, para o Brasil Central todo. Então, o que nós temos? Nós temos essas pragas. Cigarrinha é importante, é um vetor, se for a Dalbulos. Nós temos que identificar qual é a praga, por isso a importância do conhecimento, lembra do último slide, conhecer qual realmente cigarrinha é. Né? Eu peço para essa pessoa que entre em contato com o representante da Pioneer, mesmo que não seja milho da Pioneer ou do departamento técnico, para tentar identificar que cigarrinha que é essa. Se for das pastagens, o controle em médias populações não é necessário, porque ela tem uma capacidade muito baixa de transmitir virose. Agora, se for Dalbulos, dependendo do híbrido que ele tem lá, talvez ele tenha que fazer essa aplicação. Tá? Tinha uma outra praga que era percevejo. Percevejo no milho, a partir do 16º dia de nascido percevejo, tanto o barriga verde quanto
o percevejo marrom, os danos que eles causam no milho são muito pequenos, felizmente, tá? Então, nós temos que controlar nessa faixa até os 16 dias de nascido. A partir daí, os danos são extremamente pequenos, mas nós temos que ver a população que está, né? Isso pode migrar para a espiga em alguma situação e causar algum dano. O Flávio Júnior tem a pergunta: qual seria a sua recomendação para passar somente com uma aplicação? Isto é possível combinar choque com residual de lavouras no estágio vegetativo V3? Bom, nós sabemos que pelo Ministério da Agricultura é proibido a mistura de tanque, ou seja, nós não podemos misturar dois princípios, que em princípio não esteja registrado para essa mistura, tá? Os produtos hoje que nós temos um residual maior, normalmente para milho, são os fisiológicos. Esses são os de melhor residual. E nós temos uma diversidade muito grande de fisiológico. Nós temos fisiológico que a ação é extremamente rápida, 2 dias, você já começa a ver as lagartas de menor instars já entrando em procedimento de controle dele, através de fisiologia de planta, de fisiologia de inseto, né? E tem também alguns que demoram até 4 dias para começarem a fazer efeito. Então você tem dentro dos fisiológicos que dão um maior residual, um leque de materiais. Isso aí, entrando em contato com a gente pode tentar elucidar melhor isso aí, tá? O Stênio tem a pergunta: existem casos de identificação de resistência de IBT? A resposta seria sim, não no Brasil. Nós temos na Costa Rica resistência, nós temos em alguns outros locais. Recentemente foi identificada uma resistência nos Estados Unidos, no sul, região sul dos Estados Unidos. Então existe essa resistência. No Brasil, nós ainda não temos essa comprovação, né? Existem institutos de pesquisa que trabalham incessantemente com isso. É parte do registro pela empresa obtentora do trait, que ela facilite e busque sempre identificar se tem algum caso, alguma região, uma micro-região, que tem esse problema desse trait. Então, não só as outras empresas, como a própria Pioneer também é responsável, corresponsável em identificação e manutenção dessa não resistência ou localização, tá? Então está todo mundo empenhado, não está ninguém querendo omitir nada, muito pelo contrário, é necessidade da gente também identificar se existe ou não algum problema. O Eduardo pergunta: a Pioneer vai utilizar refúgio no saco? Ela reutiliza, mas nos Estados Unidos. Nada impede de que no futuro, caso tenhamos comprovação científica do que o refúgio no saco é a melhor opção para nível de Brasil, nós vamos adotar com a maior facilidade, não tem impedimento nenhum. Porém, 2 anos de ensaio no Brasil, 3 safras, 2 verões e uma safrinha. Nos ensaios da Pioneer, nós não vimos vantagem nenhuma, muito pelo contrário, um perigo sem precedente, que poderemos acelerar o processo de resistência pelo fim daqueles 5% de milho convencional que vai estar no meio ali. Então nós não vimos necessidade disso aí, muito pelo contrário, vamos continuar com o refúgio estruturado. O Felipe pergunta: nunca tinha milho transgênico em anos anteriores, somente milho convencional. Minha área é isolada e as lavouras mais próximas estão a 100 km. Esse foi o primeiro ano de trabalho com transgênico, nesse caso o Herculex. E aos 20 dias tive uma pressão de lagarta e realizei o controle. O que poderá ter levado a essa questão, uma vez que aos 20 dias a lagarta estava nos primeiros instars e conseguiu o controle? Acredito que 20 dias não tenham sido suficiente para ter criado resistência dessa lagarta. Realmente, não dá. Você, para criar uma resistência na lagarta, você precisa de 24 gerações daquela lagarta única e exclusivamente naquele milho. Agora vamos fazer a conta. No Brasil, nós temos de 9 a 12 gerações. Se nós dividirmos, vamos supor naquela área, só plantou milho, não estou falando que você plantou só milho Herculex, mas se plantar milho Herculex, por quantos anos? 24 dividido por 9 gerações por ano, nós temos praticamente, vamos jogar 3. Em 3 anos seriam suficientes para você ter uma resistência. Isso é verdade, isso é matematicamente possível, tá? Não é que seja verdade. Aos 20 dias eu teria, com certeza você não desenvolveu resistência. O que pode ter acontecido são migrações. A capacidade de dispersão da mariposa, da lagarta do cartucho, não está limitado a 100 km, não.
está limitado a 1.000 quilômetros. Se ela pegar uma corrente de ar, ela vai muito longe mesmo. Então não é isso, não adianta. É a mesma coisa, que lamentavelmente a gente via, nós tivemos muitos clientes que adotam área de refúgio até hoje e estão acontecendo dano de lagarta. Por quê? Porque às vezes os vizinhos ou numa região vizinha, os agricultores não adotaram áreas de refúgio. Então isso é que acontece, né? Culpa de quem? Então isso que a gente precisa tentar entender, né? Fabrício, o refúgio de 5 ou 10% de milho convencional, se aplicado inseticida, irá baixar muito a população de suscetíveis. E isso poderia comprometer a população de possíveis cruzamentos resistentes. Se você atingir esse refúgio, é justamente o que a gente fala. Se você deixar e não fizer aplicação nessa área de refúgio com 5 a 10%, você vai ter um número muito grande de mariposas suscetíveis ao BT. Tá? Agora, se você fazer a aplicação toda vez que atingir os 10% também no milho convencional, obviamente você vai baixar. E aí você tem um milho transgênico. O que acontece em alguns casos que a gente tem observado, e o nosso participante tem razão, é que às vezes o agricultor está com a lavoura, a área de refúgio dele, independente se é 5 ou 10%, do lado do barracão, numa área plana, do lado do pulverizador, tem um aplicador, um operador por conta daquela área ali. Ele tratou com inseticida para mastigador, fez dessecação antecipada, usou inseticida, em muitos dos casos, a lavoura de convencional dele tem menos lagarta do que o milho transgênico. Por quê? Porque ele já sabendo que o milho transgênico é resistente à lagarta, ele praticamente plantou em condições não tão adequadas, não fez uma dessecação, não usou inseticida para mastigador. Agora, a pergunta que eu deixo é o seguinte: e se ele usar a mesma tecnologia que ele está usando no milho convencional? No milho BT, o que vai acontecer? Ele vai fazer 1/3 das aplicações que ele está fazendo no convencional. É isso o motivo da nossa apresentação. Se nós adotarmos os mesmos conceitos, não as mesmas aplicações, que com certeza vão ser um número menor, nós teremos, sem dúvida nenhuma, um número muito menor e uma longevidade de qualquer trait da agora para frente. Rodrigo, existem relatos de ataque de lagarta em todas as tecnologias existentes no mercado? Isso é verdade? Lamentavelmente, é verdade. Nós temos tecnologias hoje que foram lançadas o ano passado, numa expressividade, num volume de vendas extremamente limitado e que já apresentaram danos necessários até 2 aplicações. Por que disso? Por causa da migração, por causa do tamanho da lagarta que estava na área, a hora que o agricultor fez a implantação da lavoura, não adotou o uso de inseticidas para mastigadores. Bastou um ano seco, na situação, nós estamos falando especificamente da região do oeste baiano, bastou uma situação de estresse, calor forte, dificuldade da aplicação na primeira aplicação, ou entrou com um produto às vezes não tão adequado, e houve o dano nesses traits novos. É isso que pode acontecer. Se der um clima favorável, se estiar de agora para frente, eu não monitorar, não fizer essa intervenção no horário certo, possivelmente eu vou ter falha desses novos traits. Tá? Isso é fundamental. A preservação do trait não é responsabilidade somente da empresa, a empresa que comercializa, é responsabilidade de todo mundo. Alguém quer voltar a brigar com lagarta do cartucho, como se brigava no convencional? Eu estou falando de uma praga. Nós temos controle de mais de 6 pragas ainda. E pragas, alguém já tentou controlar lagarta elasma, ataque de lagarta elasma ou lagarta rosca? É no mínimo caro, no mínimo, para ter 50% de efetividade, no mínimo, tá? Então é muito mais complicado. Lagarta do cartucho, se você usar a mesma tecnologia que você usou no milho convencional, você vai ter um bom controle, tá? Renato Barbosa, você teve acesso a alguma estimativa a respeito da porcentagem de produtores rurais que utilizam área de refúgio regularmente nas cultivares de milho BT no Brasil? Nós não temos um levantamento oficial, nós temos um levantamento feito com os representantes nos nichos de mercado que a gente trabalha. Tá? E o percentual é muito pequeno mesmo. Tá? Nós sabemos que não é uma lei, tá? É uma orientação que se faz, principalmente na área de refúgio, não existe lei que obriga ninguém a fazer isso. Tá? As normas existem para se ter efetividade, mas a quantidade de produtores que utilizam é abaixo de 50%.
bem aquém. E quando utilizo, às vezes, não por má vontade, mas o agricultor fala assim, eu vou plantar a área de convencional, porém, eu vou colocar numa área perto de fácil aplicação, ou mais próxima à cidade, para me ter produto de fácil acesso e poder monitorar mais de perto. Mas a área total de lavoura de milho transgênico dele está a 30 quilômetros dali, 15 quilômetros dali. Então, não é efetiva. Essa área tem que estar no meio da área de milho transgênico, não tem outro jeito, tá? O Carlos pergunta para a gente qual a vantagem do Intrasect. Nós temos controle dessas duas pragas em impressões normais de lavoura, principalmente lagarta do cartucho. Existe diferença entre o ótimo Intrasect e o Herculex. Evidentemente, por exemplo, na situação da Bahia, onde eu tive 3 secas, região de 850 metros de altitude, mas bastante quente, a maioria predominante de solos arenosos, em sistema de irrigação, onde nós temos uma situação chamada de ilhas, né? Você tem só aquela situação do pivô, realmente aí o Intrasect para o controle do lagarto cartucho, numa situação de plantio irrigado, é o mesmo, tá? Agora, se eu vou para a situação de verão, ou principalmente uma situação de safrinha, onde eu tenho uma melhor distribuição de chuva nas fases vegetativas, você tem uma diferença, inclusive no controle da lagarta do cartucho. O Intrasect é melhor do que o Herculex. E mais o controle das lagartas do trigo, que passou a ser uma lagarta de grande dispersão no nível de Brasil Central, tá? E outras lagartas, como a lagarta da espiga, a Helicoverpa azéa. Tá? Então, melhora esses controles de danos na espiga, consequentemente, possibilidade de entrar água e comprometer a qualidade daquele grão ali, o ótimo Intrasect traz essa segurança para o controle da Helicoverpa azéa. Tá? O Paulo Cunha, qual o posicionamento da Pioneer em relação à disponibilização de materiais convencionais para composição da área de refúgio? Nos últimos anos houveram dificuldades relacionadas à aquisição. Exatamente. Como eu falei anteriormente, nós não conseguimos de um ano para o outro, se nós temos agora próximo a 10%, que é o estoque nosso de milho convencional para ser vendido. E ano que vem, vamos supor, 50% dos clientes nossos optem para a utilização de materiais convencionais, não temos tempo hábil para fornecer para a época de plantio. Isso é impossível, tá? Nós trabalhamos com o estoque também, mas o estoque é limitado. A partir do momento que você fala assim, ano que vem eu vou trabalhar com 20% ou 30%, do outro ano 30%, a gente pode e tende a fazer isso. Nós não existe lei nenhuma na Pioneer que obriga que daqui para frente o agricultor só vai comprar ótimo Intrasect, Roundup Ready, resistente à seca, com eficiência de absorção de nitrogênio, transgênico e eficiência de absorção de nitrogênio. Não, não existe. A opção é do agricultor. Só que para isso é necessário que se entenda que nós não somos uma empresa de parafuso. Não podemos, eu preciso de 1 tonelada de parafuso 3/4 que a gente consegue. Não, nós precisamos de um tempo para produzir isso aí. Se sinalizar e conversar, a gente consegue atender toda a demanda que venha do campo. Tá? O Marcelo, vale a pena pagar pela tecnologia BT, se mesmo assim tenho que fazer controle? Essa é uma das maiores perguntas, e muito obrigado, Marcelo, pela pergunta. Por quê? Porque nós testamos exaustamente o milho convencional controlado com inseticida, o milho Wildguard, o milho Herculex, Intrasect Roundup, nós fazemos todos esses testes para validação e saber se nós vamos lançar esse material ou não. Hoje, se você procurar na própria Embrapa, a Embrapa preconiza que a utilização de milho BT incrementou em 15% a produtividade de milho no Brasil. Ela praticamente extinguiu o mercado conhecido como mercado C, de baixa tecnologia. Porque o agricultor, mesmo em áreas pequenas, etc., ele conseguiu enxergar a vantagem nisso aí. Esse é o passo mais importante, quando eu tenho o trait, quando eu tenho a genética. Essa combinação, se ela for bem feita, é um dos casos raros que nós temos, que 1 mais 1 não é 2, é 3. Então, nós temos ganhos de produtividade em função da inserção dessa nova trait. Não no controle de lagartas, que é uma coisa importante e verdadeira, mas essa interação passa a ser. Nós temos exemplo, o 30F53 Intrasect, ele pode produzir até 19%, em 9,4% do que a versão original. Tá? Isso é ganho, 9% em 180 sacos, 150 sacos, já paga a tecnologia com sobra. É isso que a gente tem mostrado para vocês. E outro ponto importante, se você é do campo, eu tenho certeza que você plantou milho convencional, você lembra que você semeava naquela época talvez 60 mil sementes por hectare.
Você chegou a fazer uma contagem, na época de colheita, quantas plantas ou espigas você tinha? Você perdia, nós perdíamos, o Brasil perdia de 15% a 25% de planta, em função de insetos, vários outros procedimentos. E agora, como é que é? Não estou falando só do Intrasect, mas vamos jogar para o Herculex ou para o Wildgar. Você joga, hoje a gente sabe que a taxa de semeadura no verão aumentou de 60 mil plantas, mas se você jogar 60 mil plantas, a hora que você for colher, você não tem as 50 e poucas mil plantas ou 48 mil plantas que tinha no convencional. Você tem 57 mil plantas. Esse é um dos principais fatores, a manutenção de estande. Só isso se paga. Os Estados Unidos têm uma pressão muito baixa de lagarta elasmo e lagarta rosca. Nós só fomos identificar esse procedimento no Brasil. Ou seja, pegue o valor da tecnologia que está sendo cobrada e transforme isso para controle dessas pragas de solo. Só por aí ela se paga. Não estou falando nem no controle das lagartas do cartucho, que é viável, as lagartas da espiga e outras situações. Mas só esse de manutenção de estande já pagaria plenamente o custo da tecnologia BT. Patrícia pergunta, você pode falar um pouco sobre ataque e controle de armígera? Bom, provavelmente seja um assunto do próxima palestra online. Nós já tivemos a oportunidade de falar no Encontro de Difusores de Curitiba. É uma praga que está despertando a atenção do Brasil todo. Conforme eu falei na própria apresentação, a lagarta armígera vai ensinar a gente a manejar a palhada, manejar a dessecação, podem ter certeza disso. Tá? Infelizmente, ela tem de tudo para ser uma das principais pragas. O que a gente tem que fazer? Nós temos que conhecê-la. Nós já temos uma bagagem de informação muito grande. Nós já estamos há praticamente um mês com ataque, a situação da região central do Brasil, não sei se você é do central do Brasil, mas nós temos a situação já identificada há 30 dias atrás de ataque de lagarta armígena na soja nascendo, em situação mais seca, tá? E agora na região sudoeste de Goiás, uma alta pressão, né, nos inícios de plantio da safra de soja precoce. Isso poderá comprometer alguma coisa em milho já, tá? No futuro. Então, nós temos bastante informação, mas precisamos de mais. Tá? Então, é o motivo de uma outra apresentação. Mas, por favor, se você tiver algum assunto específico sobre a armígera, passa, no mesmo procedimento de pergunta, pode passar, a gente terá o prazer de responder. Tá, ok? O Danilo pergunta, estou tendo dificuldade no controle de percevejo, o que devo fazer? Bom, Danilo, eu acredito que seja percevejo em milho. Percevejo em milho, essa tomada de decisão é praticamente um planejamento e monitoramento antes de você implantar. Depois que você implantou, realmente você pode ter dificuldade tremenda no controle de percevejo. E percevejo chama-se migração. Então, às vezes não adianta você fazer o controle específico com neonicotinoides, às vezes associado com piretroide de grande potência, vamos assim dizer, naquela área ali, se as lavouras vizinhas estão com alta pressão. A data é emergência a 16 dias de nascido. Nessa data, você vai ter que fazer, se você está tendo esse lagar, utilização de doses, às vezes as doses limites de registro de neonicotinoides mais esses produtos. Tá? Isso é extremamente importante e tente alternar. Existem alguns produtos, como alguns acefatos, que podem ser utilizados na aplicação e buscar o registro para a lavoura do milho, obviamente, para efetuar esse controle. Nesse período, de 0 a 16 dias, é fundamental que você tente controlar de qualquer forma, senão o prejuízo vai estar implantado. Tá? E nós temos paz, infelizmente, para uma última pergunta. A Letícia pergunta, a área de refúgio deverá ser plantada no mesmo dia da cultura transgênica? A diferença de 1 dia, 2 dias, não é suficiente para comprometer. O que é importante é elas estarem no mesmo estágio de floração de todos os processos fisiológicos. Então, você pode tem agricultores que, às vezes, nós encontramos de tudo. Nós temos agricultores que começam plantando a área de refúgio e agricultores que finalizam o talhão com a área de refúgio. Tá? Então, a diferença de dias, dependendo do clima também, às vezes não está propenso para a continuação do plantio, mas nós já vimos de 4 a 5 dias de diferença e não representa problema nenhum. O mais importante é estar na mesma área, respeitar de 5% quando eu tenho 2 traits e 10% quando eu tenho um BT somente naquele material, no mesmo talhão. Fazendo isso, ele estará praticamente fazendo o que tem que ser feito para permanecer e manter aquele trait.
Muito obrigado, mais uma vez, pela paciência e atenção.